Olá, eu sou o jornalista André Madruga e este é o podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. No programa de hoje, eu recebo os pesquisadores Eduardo Barbabella, doutorando em Ciência Política pelo IESP, Patrícia Bandeira de Mello, pós-doutoranda em Sociologia no Instituto Universitário de Lisboa, e a convidada especial Amanda Evelyn, estudante brasileira que fazia um doutorado sanduíche, também em Sociologia, na Universidade de Pisa, na Itália. A Amanda vai contar pra gente a experiência dela de viver na Itália durante a pandemia da Covid-19. Amanda, bem-vinda. De início, acho que você pode dar um panorama do que aconteceu na Itália, como a doença chegou ao país e o que aconteceu de lá para cá. Os primeiros casos da Covid-19 na Itália, eles foram descobertos em janeiro, final de janeiro. E era um casal de turistas chineses que tinha feito ali o que os italianos chamam de um giro, né? Foi para Parma, foi para Roma, foi para Florença, várias cidades próximas. E aí eles resultaram positivo. O que o governo fez imediatamente foi testar todo mundo que estava viajando com eles, ninguém mais deu positivo, e isolar esse casal. Então, enfim, esses são os dois primeiros casos. Mas o que realmente faz com que a doença vire um grande problema é o epicentro no norte do país, que vai acontecer lá para o finalzinho de fevereiro, quando eles descobrem uma série de casos numa cidadezinha muito pequena na Lombardia que se chama Codogno. Então, eles começaram, enfim, o paciente 1, porque nunca conseguiram saber de onde o paciente 1 pegou o vírus, que é o Mattia. Ele testa positivo para a Covid-19 depois de ter ido 3 vezes ao mesmo hospital com os mesmos sintomas, mas ninguém associava ao coronavírus, à Covid-19, porque ele não era chinês e nem tinha estado com nenhum chinês. Então, enfim, ninguém pensou que podia ser coronavírus. Então, como ele insistiu em ir ao hospital, eles testaram e aí o epicentro do norte, né, que é Codogno, começa aí. E é aí que os casos se espalham. Começa em Codogno, que é na Lombardia, que é essa região que é bem rica na Itália, que a capital é Milão, e aí vai passando para o Vêneto também, que é onde é Veneza, né? E aí os casos começam a subir em progressão geométrica mesmo, né? Num dia tinham 19 casos, no outro 89, 200 e tanto, e aí por diante. Foi esse o começo. E o governo da Itália demorou a tomar alguma atitude, a promover o isolamento, o teste em massa? Ele não exatamente demorou, assim. Na verdade, é porque as ações foram feitas de um jeito muito atrapalhado e também porque se sabia muito pouco naquele momento do que se tratava a doença, o quanto o vírus era contagioso. Então, a primeira ação do governo italiano foi cancelar, enfim, fechar o espaço aéreo para a China. Você não podia nem ir para a China, nem voltar da China. Mas isso era uma medida que ignorava que a Europa é uma comunidade. Então, você pode muito bem sair da China, descer no voo na França e pegar na França para a Itália. Então, enfim, foi uma medida que não teve nenhum resultado, na verdade. A primeira reação política, porque o governo da Itália, que é agora chefiado pelo Giuseppe Conte, é uma coligação de centro-esquerda. E aí a primeira reação foi justamente da oposição, da extrema-direita, liderada pelo Matteo Salvini, que já é um velho conhecido dos brasileiros e da extrema-direita no mundo inteiro, pedindo que as crianças que estivessem voltando da China ou que fossem chinesas ficassem em quarentena antes do início do ano letivo, assim, né, desse retorno das férias de Natal, e pedindo o fechamento dos portos no país. E aí essas medidas não foram atendidas, porque enfim, foram acusadas de xenofobia, de fato eram, não é uma acusação sem fundamento. E aí que está o problema, né? Teve essa tensão entre o governo de centro-esquerda e a extrema-direita, e ninguém prestou atenção nas fronteiras do norte. Todo mundo ficou muito preocupado com as fronteiras do sul, com a rota turística, mais turística, né? Milão e Veneza são cidades muito turísticas. Mas todo mundo estava ligado em Roma, no sul do país. Roma é mais ao centro, mas enfim, mais ao sul, principalmente porque o sistema de saúde do sul é muito ruim.
É a região mais, enfim, mais pobre, menos desenvolvida da Itália, é o sul da Itália. Então, eles prestaram mais atenção no sul e ignoraram as fronteiras norte, que tem ali várias indústrias e pessoas que trabalham em outros países e que têm negócios com a China. Então, eles ignoraram que podia acontecer no norte do país. Então, o cuidado que tiveram no sul, não tiveram no norte e o coronavírus chegou. E é isso, essa coisa de estar muito atrapalhado. E uma das coisas que eu acho que tem um pouco dessa ação que foi atrapalhada foi justamente um vazamento para a imprensa que aconteceu no La Repubblica, que é um jornal grande da Itália. Então, acho que foi 7 de março, eles iam aumentar o que a Itália chamou de zona vermelha, né? Porque quando começou as primeiras mortes, eles isolaram algumas províncias da Itália no norte, impedindo que as pessoas saíssem dessas províncias, né, principalmente. E aí, no dia 7, por aí, eu acho, de março, era bem começo de março, eles iam expandir essa zona, então fazer com que mais províncias fizessem parte dessa zona. Eu estava fazendo doutorado sanduíche em Pisa, que é na Toscana, então a zona vermelha, ela era ali bem ao norte, bem longe de mim, e aí com essa nova, enfim, com esse aumento da zona vermelha, ele ia ficar ali a uns 100 quilômetros, né, que era em Módena. E só que esse decreto, o rascunho do decreto vazou de tarde. E no La Repubblica estava lá o decreto inteiro. E as pessoas que estavam em Milão, ou que estavam em Bérgamo, que estavam no norte do país e que tinham família no sul, não só no sul, mas na Toscana, no Lácio, na Sicília, enfim, no resto do país, pegaram trem, avião de última hora. E muitas dessas pessoas estavam sintomáticas. Já estavam com febre, já estavam com tosse, já estavam com muitas coisas. Então, foi um erro, primeiro, enfim, de algum funcionário, alguma coisa do Conselho de Ministros, que deixou vazar esse rascunho, e da imprensa que numa tentativa de prestação de serviço acabou causando essa onda para o sul, né? Que podia sobrecarregar os hospitais do sul. E não chegou a sobrecarregar porque os prefeitos do sul, em alguns casos, barraram a entrada das pessoas, em outros obrigaram elas a fazerem quarentena em hotel ou ficarem em isolamento domiciliar ou irem direto para o hospital. E aí, poucos dias depois, toda a Itália foi declarada zona protegida, que eles falam, né? Então, enfim, você expandiu a quarentena do que era a zona vermelha para o país inteiro. E o que você acha que contribuiu para ver maior mortalidade na Itália? Em tudo que você viu, qual foi a sua percepção? Olha, eu não sou da área da saúde, da infectologia, mas eu acho que, assim, o que eu li e a gente conseguiu, enfim, aprender estando lá e o que as pessoas passavam, é, é realmente que a população é envelhecida, você tem uma quantidade de idosos bastante alta na Itália. A outra coisa que se colocava muito como hipótese era o fato de que grande parte das famílias italianas continuam vivendo toda a família junta, então os idosos com os filhos, os netos, todo mundo na mesma casa. As casas geralmente são pequenas, não são tão arejadas, enfim. E aí tem outras explicações que eu não sei se são interessantes, assim, né? Hábitos de higiene, outras coisas, mas o que tem se colocado como hipótese é justamente isso. E as outras coisas é mais a hipótese de por que no norte e não no sul. Então se atribui muito ao epicentro ter sido no norte, primeiro a essa falta de vigilância total, ninguém achou que enfim, hoje existe a hipótese de que a cepa do vírus que está na Lombardia, que é a região em que morre, ainda está morrendo muita gente, tenha vindo da Alemanha. Ninguém nunca pensou em fechar o trânsito com a Alemanha, porque não era o alemão que passava, era o chinês. Enfim. E aí esse trânsito também, né? Porque tem se feito mapeamentos de que os epicentros estão ali muito bem ligados pelas autoestradas, pelas ferrovias. Então, todo esse movimento, o movimento dos trabalhadores pendulares que moram em províncias menores e que vão trabalhar em Milão, que vão trabalhar em Veneza, pode ter causado essa explosão de casos. São, enfim, e explosão de casos e mortalidade, porque é isso, o sistema de saúde italiano, embora não seja ruim,
Eles têm um sistema até bastante decente, principalmente no norte, não suportou a carga. E Amanda, eu queria te perguntar, para você que estudava fora, como ficou a vida do imigrante na Itália? Você acha que agora a tendência é aumentar o nacionalismo, é aumentar a xenofobia? Ou você acha que por outro caminho vai haver maior integração? Angela Merkel vai se mexer? Olha, a minha experiência, eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal, porque eu acho que faz bastante sentido. Embora eu estava lá como imigrante, né, eles têm uma simpatia com os brasileiros em geral. Então eu não senti em nenhum momento. Você tem o racismo e essas coisas que são meio que ordinárias, mas comigo nunca foi uma questão. Mas eu tenho uma amiga que estava lá também, que era descendente de japoneses. Só que geralmente não se distingue o japonês do coreano do chinês. Então, quando começou o surto, muita gente olhava ela feio, ou falava coisas em italiano porque achavam que ela não estava entendendo, que os imigrantes tinham que ir embora, que a culpa era da China e todas essas coisas. E ela é japonesa, né? Enfim, não é. Ela é descendente de japonesa, ela é brasileira. E aí começou, no início do início, tinha essa tensão, por exemplo, com o chinês, com os orientais em geral, né? E aí, logo depois, quando as outros países começaram a fechar as fronteiras com a Itália, esse conflito aberto pessoal do dia a dia, ele parou muito, assim. Mas a gente continuava com medo, eu e ela, porque estávamos só nós duas nesse ponto. Então a gente estava sempre junto, sempre falando em português nas horas que a gente podia sair de casa, né? Mercado e farmácia. E tem, lógico, essa coisa que eu falei no começo, né? De tentar fechar os portos, brecar a imigração. Na Itália não teve, como teve em Portugal, essas regularizações para as pessoas poderem acessar o sistema de saúde, embora você possa, como estrangeiro, é muito tranquilo isso. E aí o que tem acontecido agora sim, agora de uma semana atrás, é essa grande tensão entre a Itália e a União Europeia. Porque o Conte, que é o primeiro-ministro, tem insistido muito que a União Europeia precisa alargar os financiamentos para a Itália e para todos os países atingidos, né? Eles tinham dado uma expectativa de 1 trilhão de euros e o Conte já disse que é insuficiente. Tem que ser 1,5 trilhão, pelo menos, e em condições razoáveis, né? Porque a Europa está querendo emprestar a União Europeia e aí essa negociação tem sido muito com os diplomatas alemães, que tem barrado esses pedidos do Conte e também dos outros países atingidos, né, principalmente Espanha e França. E aí eles querem impor algumas condições de juro e pagamento que não são favoráveis à Itália. E aí o Conte, nos 2 ou 3 últimos discursos, ele tem sido muito taxativo, dizendo que ou a União Europeia acolhe a Itália ou ela não vai sobreviver. E aí eu também tenho observado que antes do surto piorar nos Estados Unidos, o Trump fez uma doação grande até para a Itália, então está tentando ali mexer um pouco nesse equilíbrio desses países, mas é muito difícil dizer agora assim, a União Europeia não vai ter futuro. Talvez tenha, porque eu acho que você começa a ter, porque é isso, né? Saiu da Itália, foi para a França, foi para a Espanha, então esses pedidos do Conte vão ter mais força. Enfim, né, ele ganha um pouco mais de força, de destaque. A Alemanha começa um pouco a ceder, assim, de permitir empréstimos mais razoáveis. Então, você pode ter esse reequilíbrio. Mas aí você teve muitos protestos, e você continua tendo muitos protestos na Itália por conta disso, né? Tem muita prefeitura, porque todo prédio na Europa você você hasteia a bandeira do Estado Nacional e da União Europeia. Então, muitas prefeituras não têm achado a bandeira da União Europeia, porque eles consideram que a União Europeia não está com eles nesse momento difícil. Essa posição do Conte, um pouco anti-europeia, mas não é anti-europeia, é mais uma tensão com a União Europeia, ela ganha um pouco de apoio também da extrema-direita italiana, desses grupos neofascistas, mas muito mais só nesses termos, né, do que nas outras ações deles. Principalmente em relação, por exemplo, ao isolamento, que é essa polêmica que a gente também está vivendo aqui no Brasil. No início,
primeiro que é isso, né? Eles decretaram a Itália zona protegida e ninguém sabia o que era isso. Então, até eu não sabia, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Então, a gente tinha uma vizinha e ela falava assim: será que a gente pode se encontrar para tomar um vinho? A gente vai estar em casa. E aí, nos primeiros dias, a gente fez isso, né? Não, vamos se encontrar, que estava todo mundo brasileiro, todo mundo meio estressado. E aí, depois a gente descobriu que esse deslocamento era um perigo, né? E aí, lógico, e toda hora o governo e os jornais incessantemente avisando a gente: não, gente, não pode ir na casa da amiga beber um vinho, não pode correr, não pode várias coisas. E aí, eles foram explicando ao longo do tempo isso. Até a minha viagem de volta também foi influenciada por isso, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, eu não sabia se ia ter o voo, mas tive que sair com uma documentação, autorização da polícia e tudo mais. Então, foi difícil, assim, né? Foi complicado. Eu queria tirar só uma dúvida. Como é o serviço de saúde na Itália? Existe serviço público universal igual no Brasil? Então, a Itália tem o serviço público universal, mas ele funciona de um jeito diferente. As emergências, então, por exemplo, você passou mal no meio da rua, você pode ir num pronto-socorro, eles vão te atender, provavelmente você vai ser atendido de graça, muito tranquilamente. O que eles fazem é tickets. Então, você paga por alguns serviços um valor menor. Então, isso para estrangeiros, imigrantes, eles não têm essa diferenciação. Desde que você tenha a documentação, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem que tirar uma documentação para ser atendido lá. Você tira uma documentação aqui no INSS, chega lá, faz um cartão, e aí esse cartão de médico, você vai no médico de família, e aí é isso, né? E aí a consulta em si você não paga, mas alguns procedimentos você paga. Exame, ecografia, alguma coisa mais específica. E os hospitais privados, eles fazem parte um pouco como funciona aqui da rede pública. Então, por exemplo, teve uma blogueira, que é uma blogueira internacional, que era Ferrani, e o esposo dela, e eles fizeram uma arrecadação de fundos para construir uma unidade de terapia intensiva num hospital particular. E aí, mesmo tendo sido num hospital particular, esses postos estão disponíveis na rede pública. Então, as pessoas estão se tratando, se consultando, estão lá internadas e não vão pagar nada. Principalmente porque é uma emergência sanitária imprevisível, né? Funciona mais ou menos assim. É gratuito, ele é universal, você paga os procedimentos, mas nesse momento de emergência, eu ainda não vi nenhuma indicação de uma possibilidade de cobrança de internação, nada. Agora eu queria trazer na conversa, Patrícia e Eduardo, vocês querem perguntar alguma coisa para Amanda? Bom, eu queria perguntar, eu não sei, eu fiquei pensando, Amanda, é o seguinte, porque como é que, bom, porque aqui em Portugal a mídia, ela talvez seja uma peculiaridade, eu não sei, mas a mídia portuguesa tem duas coisas. Primeiro, a pandemia está sendo tratada de uma forma muito diferente do que é tratada no Brasil em relação a questão técnica, entende? Então, a gente observa que há um respeito muito grande aos pronunciamentos, tanto do primeiro-ministro, quanto do presidente da República, quanto à diretora-geral de saúde, né, aqui de Portugal. Sim. Como é que a mídia, aí, no caso na Itália, como é que ela vê os pronunciamentos oficiais do governo em relação às medidas que foram adotadas, né? Como é que eles acompanharam a evolução de todo o processo na Itália? Então, Patrícia, eu acho assim, eu elegi um jornal na Itália, porque a Itália tem muitos jornais, e aí cada um tem sua história, né? O financiamento por partilha, alguma coisa. E aí eu elegi um pela facilidade do italiano também, das matérias, que é o La Repubblica. O que eu percebi no La Repubblica, e aí eu não saberia dizer dos outros, é que assim, primeiro, muito atentos, né? Tinha a conferência da Proteção Civil, que é a Defesa Civil Brasileira. Todo dia às 18 horas, ele era transmitido na página do jornal. Todos os dados eram, enfim, atualizados em tempo real.
Todos os discursos também eram colocados na primeira página do jornal. Desde que começou a emergência, o coronavírus é a primeira página do jornal. E aí o que eu percebi é que, assim, eles transmitiam o que estava sendo colocado no discurso, né? As coisas do Conte. Alguns questionamentos e críticas vinham em matérias separadas. Então, o primeiro era essa intenção de fazer a divulgação, a prestação de serviço, o que o presidente falou, o que fecha, o que abre, como você pode andar. E aí depois possíveis críticas, né? Chamando analistas, chamando cientistas. Ah, o Conte não devia ter feito isso. Mas isso tinha esse respeito. E aí essas críticas, elas eram importantes, mas elas eram colocadas de maneira secundária na organização do jornal, assim. Pelo menos no La República. É possível que outros jornais de outro tipo de orientação política, o La República não é um jornal de centro nem de esquerda, mas ele é mais liberal, tivessem uma visão muito mais crítica. Mas o La República ele sempre foi muito cuidadoso, deixar as críticas, os questionamentos, tudo isso para os aprofundamentos. Então, quem não tivesse assinatura do jornal, ou então quem não tivesse muito interessado, quisesse só saber o que o Conte tinha falado, quais eram as medidas, estava lá na primeira página. Se você quisesse, tinham as críticas. Mas elas eram, eu acho que muito menores, assim. E justamente eu acho que porque não se sabia o que estava acontecendo. Então, o máximo que tinha de crítica, eu acho que bem no começo, depois de um tempo, já não tinha esse tipo de questionamento, era que as pessoas queriam saber o que estava acontecendo. E aí, depois que todo mundo meio que tomou parte, né, entendeu o que estava acontecendo, que era uma emergência, que era muito sério, esses questionamentos eles foram ficando bem secundários, assim, na cobertura jornalística. Amanda, eu queria te fazer duas perguntas. Ok. Primeiro, perguntar, vamos dizer, antes de fazer a pergunta, perguntar se você estava na Itália quando houve aquele final de semana. Tava. Eu queria te perguntar disso. Nós tivemos na Itália um final de semana que o prefeito de Milão, ele libera o isolamento, né? Ele afrouxa as regras e permite um final de semana mais tranquilo e os italianos vão às ruas. E aí depois você tem todos os efeitos disso retomando, né? A Itália vinha segurando o vírus, né? Os dados dão conta de que a epidemia dentro da Itália estava sendo segura, estava sendo mantida sob controle, e aí você tem esses 2 dias, e aí tudo volta bem pior, porque você não tem mais o controle nenhum. Eu queria perguntar como é que foi um pouco da cobertura quanto a esse caso específico do que você viu. E também queria saber se você viu muito um debate sobre não só do Conte entrando em conflito com a União Europeia, mas uma discussão sobre isolamento, sobre um isolacionismo, né, na Itália, um movimento mais de direita ganhando destaque durante esse período. Tá. Primeira questão, Milano não se ferma. Enfim, isso foi uma senhora atrapalhada do Giuseppe Sala. Ele hoje admite que não foi só uma atrapalhada, foi um ataque mortal à vida das pessoas. Que foi essa tentativa de dar uma aliviada. E era uma coisa que eu, estando na Itália, não estava na Lombardia, mas eu estava ali mais ou menos vizinho, eu percebi que era muito mais uma questão motivacional, das pessoas não baixarem a moral, do que necessariamente abrirem as coisas. Só que é isso, o problema foi o timing. O Giuseppe Sala, esse vídeo vinha sendo compartilhado nas redes sociais de várias pessoas importantes, cantores, artistas, e aí o Giuseppe Sala endossa esse vídeo, e aí a mensagem, no final de semana que fez sol, confundiam muito as ações, assim. Então, as pessoas saem das casas, os bares abrem, e aí tem essa recomendação de que você fique a 1 metro, mas é muito difícil nesses estabelecimentos italianos que são muito pequenininhos, né? As cantinas tradicionais e os bares, os cafés. E aí as pessoas meio que falam, não, tudo bem, o prefeito endossou, eu acho que tá tudo bem, vamos sair. Eles não saíram da Lombardia, mas dentro da Lombardia eles saíram das casas. E nas outras regiões do norte, principalmente porque tem muita estação de esqui, as pessoas aproveitaram um tempo bom também
para poder subir nas estações de esqui e esquiar. Então você tinha foto, e aí a cobertura no La República foi muito isso. Você tinha as fotos das aglomerações, as pessoas nos trens, as pessoas na estação de esqui, as pessoas fazendo aperitivo, que é o nosso happy hour em Naville, que é uma região de Milão. E aí o quanto aquilo era um negócio na posição que o jornal tomou, ele considerou que aquilo era surreal para a situação que estava vivendo, porque não era um momento de poucos mortos e nem um momento em que o contágio estava tão controlado assim. Na verdade, se estava entendendo que era epidemia. Então, o La República, principalmente, foi muito crítico, tanto a posição do Giuseppe Sala quanto as pessoas, né? E aí começa um pouco essa da vigilância pessoal, as pessoas tirando foto das pessoas tomando aperitivo, as pessoas tirando foto das pessoas no parque e enviando para o La República. E aí tudo isso sendo postado, os vídeos, enfim. Então teve esse posicionamento, principalmente do La República e de outros jornais, contra o que eles chamaram da loucura, né? A loucura da Milão que não pode parar e devia ter parado. E aí, logo depois disso, os números escalam, que já estavam muito ruins, escalam muito, porque as pessoas estavam já sintomáticas. Tinha muita gente que já estava tossindo, já estava com febre, que saiu de casa. Então, isso piorou muito a situação do contágio, principalmente na Lombardia, que já estava ruim. E aí eles admitem hoje que foi muito ruim, o La República não leva essa culpa porque se colocou contra, né? Mas, enfim, o Giuseppe, enquanto político, ele já admitiu várias vezes que foi um passo errado. Sobre o isolamento. Olha, eu achei até interessante quando cheguei no Brasil que tinha esse debate intenso sobre isolamento e não isolamento. Porque na Itália, esse debate, ou ele não passou, ele não existiu, basicamente. Obviamente, as empresas queriam continuar trabalhando, claro que as indústrias pressionaram, mas na cobertura midiática, mesmo os jornais que são da RAI, que é a rede italiana de televisão, não teve tanta força assim. As pessoas questionavam se era necessário, como é que funcionava, mas a partir do momento que a comissão científica do governo dizia que era, não tinha tanto essa força. Tinha, lógico, tinha uns comentários nas páginas do Facebook, alguma coisa do gênero em alguns dos jornais, mas esse debate, se o isolamento era necessário ou não, foi muito, sabe, foi muito pequeno, assim. O próprio La República fez meio que uma retrospectiva das indecisões do Matteo Salvini, que é o líder da Lega Nord, que é um partido de extrema-direita italiano, sobre abrir e fechar. Porque em 50 dias, e é isso o título do artigo, né? Assim, as 50 reviravoltas de Salvini. Em 50 dias ele mudou de posição mais ou menos 50 vezes. Então ele falava assim, tem que fechar tudo, é uma irresponsabilidade do governo Conte. Aí quando o Conte fechou, ele falou que isso é um absurdo, a Lombardia tem que abrir. E aí na Páscoa as igrejas têm que abrir, mas tem que fechar tudo, enfim. Então ele foi o cara que mais veio e voltou, assim, na questão do isolamento. Mas não teve como está acontecendo no Brasil isso, assim, o do isolamento vertical, isolamento horizontal, não. Era isolamento, as pessoas ficavam em casa e aí elas podiam questionar de casa. Mas não teve essa força, essa demonstração na imprensa desse debate. Amanda, por curiosidade, houve uma politização da cloroquina na Itália também? Como acontece no Brasil? Alguns aliados do presidente chegaram até a chamar de remédio do Bolsonaro. Olha, não teve, não saiu. Assim, você tem notícias sobre a cloroquina falando na Itália, nos jornais italianos, e aí eu dei mais uma olhada, falando sobre como Trump e sobre como Bolsonaro defendeu a cloroquina. Mas a Comissão Científica Italiana nunca falou em remédios específicos. Eles apontaram que existia um coquetel de coisas que você podia dar, entre eles a cloroquina, mas não tinha esse destaque, não era uma questão. Eu acho que a Itália foi atingida de uma maneira em que não importava se fosse cloroquina, antiviral, remédio que vinha da China, o que eles queriam era salvar as pessoas. Então, passa muito ao largo desses grandes dois debates que estão hoje, né? O isolamento e a cloroquina. Amanda, a União Europeia preparou um roteiro propondo regras para o início do relaxamento da quarentena, né? Baseado em 3 critérios.
a evolução das transmissões, a capacidade do sistema de saúde do país de receber os novos pacientes e a capacidade de teste, né? De testar em massa. Como é que a Itália está entrando nesse processo? A Itália vai entrar, espera-se que a Itália entre nessa chamada fase 2, que é a fase de gradual reabertura, né? Então, esse é o debate, essa é a ordem do dia. Além da questão com a União Europeia, a ordem do dia é a fase 2. E aí você teve um primeiro posicionamento do Giuseppe Conte de falar, não, tudo bem, acho que agora, final de abril, a gente já consegue começar a fase 2. E aí você teve a comissão científica que disse que era impossível começar a fase 2 naquele momento. Então, eles estão esperando para ver se começa a fase 2 em 3 de maio, né? Começar a fase 2 agora em 3 de maio. E aí, o que é essa fase 2? Não é uma reabertura total, absoluta de todas as coisas de uma só vez. Eles vão começar a reabrir coisas, medindo o grau de perigo das atividades. Então, o Comitê Científico Italiano fez um documento falando quais eram as atividades com maior risco de contaminação, né, de proliferação do vírus, do maior risco ao menor risco. Então, eles vão começar a liberar as atividades do menor risco para o maior risco, né, evidentemente. Só que o problema hoje é o prazo. Quando que vai começar? Será que vai ser em maio mesmo? E aí, o governador da Lombardia, que é o Fontana, tem pressionado isso, né, de abrir o mais rápido possível as indústrias na Lombardia. Então, ele tem tensionado isso, tentando pensar numa possibilidade de, ao invés de você ter uma semana de trabalho de 5 dias, 2 dias de final de semana, você ter uma semana inteira, 7 dias de trabalho para ser menos horas, fazer esse rodízio no sistema de transporte, enfim. Mas aí o que eles estão fazendo agora para ver se existe a possibilidade dessa fase 2 em maio, testes. A Itália testou pouco. Isso é estranho a gente ouvir por conta do número de mortes, mas a Itália testou muito pouco. As pessoas que estão sendo testadas na Itália são as pessoas que chegam aí ao hospital. E aí essa orientação mudou há mais ou menos uns 10 dias, de você tentar testar o maior número de pessoas possíveis. Então, na Toscana, que era onde eu estava, hoje eles já estão testando em massa mesmo, testando todo mundo, assintomático, sintomático, as pessoas, não na rua, né, mas enfim, tentando empregar esse teste em massa para saber se as pessoas têm anticorpo para autorizar elas a saírem de casa. E aí essa autorização vai vir com isso, né? O positivo para o anticorpo já teve a doença e o sistema imunológico está preparado. E aí também tem essa discussão do uso de um aplicativo de geolocalização. Eles já selecionaram um aplicativo, chama Imune, e aí esse aplicativo vai estar ali indicando se existem pessoas contaminadas, infectadas perto de você, para você sair de perto, mais ou menos, né? E saber se as pessoas infectadas estão em casa ou não estão obedecendo. Porque, embora as coisas possam começar a reabrir, ninguém que tenha testado positivo ou que tenha qualquer sintoma, gripe, que parecido com a gripe, né? Sintoma de tosse, febre, vai poder sair de casa. Essas pessoas continuam em casa. Então, você está tendo esse debate. Como é que vai ser essa volta? E aí tem entrado também muito na questão das tensões entre as regiões e o governo central de Roma. Porque, um pouco parecido como no Brasil, os governadores têm autonomia, mas eles não têm autonomia hoje para sair da quarentena. Eles podem ampliar a quarentena e aí o premier decide se esse aumento é ok ou não. Mas sair eles não podem. Então, os governadores também têm pressionado, os governadores do Sul têm pressionado o governo central a manter tudo fechado até o dia 3, a fazer essa transição lenta, gradual e segura. E o governador da Lombardia está indo e voltando. Mas eu acho que é muito importante deixar muito claro que nenhuma reabertura na Europa vai ser uma reabertura total e rápida de um dia para o outro. Todas as reaberturas vão ser muito lentas e muito graduais, levando em conta quais são as atividades que oferecem mais risco ou menos risco. Não vi notícia nenhuma em lugar nenhum, qualquer país que tenha, enfim, proposto que se abrisse tudo de uma vez e voltasse à vida normal. Na verdade, eles estão preparando uma vida, nova realidade, né? O pós-pandemia com a pandemia.
Então, é isso. É esse o debate que está apresentado hoje. Amanda, só uma coisa, eu não lembro se você disse, mas é importante. Se teve um papel do Estado na liberação de renda para os mais vulneráveis e se teve, como é que se deu isso? A velocidade de distribuição do dinheiro e tudo mais. Olha, está acontecendo. Teve uma aprovação de uma série de auxílios, porque primeiro foram os auxílios não para as empresas. Eu vou dizer empresas, mas não fica legal. É um auxílio que eles chamam de caixa de derrogação, eu acho. Que é, enfim, pagar os salários das pessoas que estavam contratadas. Pelo menos por um mês ali. E aí esse foi o primeiro dinheiro que foi liberado. Esse valor foi liberado. Depois de mais ou menos uns quase 20 dias de quarentena, o governo central liberou um valor para as pessoas comprarem, fazerem compras no supermercado, as pessoas mais carentes. Porque na Itália também tem um cadastro, tipo um CAD único, em que você coloca lá a sua renda, com quem você mora, enfim, isso serve para você ter descontos e ter acesso a auxílios governamentais. Então, eles liberaram em parte isso. Mas, por exemplo, não liberaram para o pessoal que já tem o desconto do IVA, que é um imposto, eles não liberaram um auxílio para essas pessoas. Então, essa questão dos auxílios governamentais na Itália está andando muito devagar, na verdade. Está sendo muito mais lento do que as pessoas estavam pensando. Mas é isso, tem todos esses planos, tem essas liberações, e aí eles liberam, por exemplo, esse valor para mercado. Eles liberam de acordo com a população da província, o grau de vulnerabilidade, enfim. Mas esse processo tem sido lento, isso tem sido uma reclamação constante da população, e nos jornais isso tem sido colocado, de que tem sido muito lento. E aí, enfim, às vezes fica aquela coisa, né? O governo regional põe a culpa ali no governo central, em Roma fala que é a União Europeia, e aí você cria essa tensão. Mas em termos de auxílio financeiro, a situação está bem complicada. Bom, é isso. Eu queria agradecer muito sua participação, Amanda. Acho que foi muito importante, muito esclarecedor, bem legal para quem quer saber a visão de uma brasileira, né? Vivendo no meio dessa pandemia toda. Queria agradecer também a participação do Eduardo, da Patrícia. Agradecer você que ouviu até agora. Lembrar da nossa campanha de financiamento coletivo no site benfeitoria.com/manchetômetro. Entre lá, a gente precisa do seu apoio. Siga a gente nas redes sociais. E até o próximo episódio.